Olá, pessoal. Amor, graça e paz de Jesus seja sobre todos vós em Cristo. Gostaria de ler 2 versículos das Escrituras Sagradas. Na Santa Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e 13. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Meus queridos irmãos, estamos diante da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e 13. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O objetivo da sua liberdade é que você faça uso dela para o bem. Ninguém pode lhe privar dessa liberdade. Seja ela uma liberdade de expressão, seja uma liberdade de pensamento, seja uma liberdade de opinião, seja uma liberdade religiosa. Ninguém pode privar você da liberdade com que Cristo vos libertou. O pecado pode nos rodear, pode nos assediar, o pecado pode nos atingir, mas ele não pode e nem deve, com sua permissão, tornar você um escravo dele. Você é livre em Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Nenhuma instituição, nenhuma igreja pode lhe privar da sua liberdade. Tem as normas, tem as regras, tem os estatutos, tem os regimentos, mas nem isso pode tirar a sua liberdade que Cristo lhe deu. Em primeiro lugar, essa liberdade é uma dádiva de Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui nas Escrituras. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou? É uma dádiva de Cristo. Você não pode permitir que ninguém tire essa dádiva de Cristo chamada liberdade. Uma outra coisa interessante na liberdade é que ela é tão maravilhosa que você não se dá, entendeu? O direito de tornar-se a ser escravo, o jugo da escravidão. O apóstolo ainda vai dizer, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão, porque a liberdade é muito boa. Você já pensou alguém estar preso e depois receber a liberdade, poder ver o sol, poder ver o dia, poder ver a família, poder ver o dia a dia, o cotidiano? A liberdade é algo maravilhoso. Às vezes, querem nos prender a julgos religiosos, a costumes, a doutrinas. Isso não faz bem à liberdade. Isso nos priva dessa liberdade. Em primeiro lugar, a liberdade é uma dádiva de Cristo. Em segundo lugar, a liberdade não nos dá o direito de voltarmos ao jugo da escravidão. Em terceiro lugar, a liberdade é um chamado. Versículo 13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A liberdade é uma dádiva de Cristo e a liberdade é uma chamada de Cristo. Não podemos abrir mão da liberdade que Cristo nos libertou. Não podemos abrir mão do chamado à liberdade com que Cristo nos chamou. Ora, se a liberdade é um chamado, nós vamos levar esse chamado muito a sério, a ponto de nós querermos que outros também sejam alcançados pela liberdade que Cristo nos dá. Essa liberdade maravilhosa
essa liberdade que Ele nos deu, essa liberdade com a qual Ele nos chamou. Mas também em Gálatas 5, 1 e 13 diz que nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Você é livre em Cristo. Todavia, você não pode deixar aflorar obras da carne que vai lhe aprisionar novamente ao chamado pecados da carne. Pecados carnais, pecados que nos tiram a liberdade, que não nos permite andarmos na liberdade, mas que nos prende a vícios, ideologias, sentimentos e mundanidade. Meus irmãos e meus amigos, em terceiro lugar, a liberdade é uma dádiva de Cristo, a liberdade é um chamado de Cristo e a liberdade é a razão de servirmos uns aos outros em amor. Olha como é que ele termina capítulo 5, versículo 13 de Gálatas. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A liberdade nos dá a razão de servirmos uns aos outros pelo amor. Porque a liberdade já é um ato de amor. Quem nos libertou nos ama. Quantas vezes você diz, eu não sou livre, estou preso a isso, estou preso àquilo. Mas quando o amor de Cristo se manifesta, se revela, se desvenda em nossos corações, Ele nos liberta. Ele nos liberta. Fique com essa mensagem sobre a liberdade. Ela é dádiva de Cristo, ela é chamada de Cristo. E essa liberdade é para servirmos uns aos outros pelo amor. Cristo nos deu essa liberdade. Nos concedeu a liberdade, não podemos mais voltar ao jugo da servidão. E não podemos mais dar ocasião à carne. Cristo não só nos deu a liberdade, ela não apenas é uma dádiva, ela também é um chamado. Fomos chamados para a liberdade com a qual Cristo nos libertou. E a liberdade é um serviço aos outros. Você foi livre para servir. Você é livre para servir os seus irmãos, os seus amigos, as pessoas que lhe cercam. A liberdade nos dá esse direito de servirmos uns aos outros pelo amor. O amor é o fundamento da liberdade. O amor é a vida. O amor é tudo que nós podemos imaginar de melhor. Deus é amor e Deus em seu Filho Jesus já nos libertou. Livres somos, livres somos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Santo Evangelho de João 8,36. Um forte abraço fraterno, fiquem com Deus e com essa mensagem de uma excelente noite na presença de Deus. O valor da liberdade com a qual Cristo nos libertou. Amém e amém. Um abraço fraterno.